Olá pessoal, sou eu, professor Almir Garcia Fernandes, aqui da Universidade Federal de Uberlândia, e nós vamos dar início ao estudo de mais uma aula da parte geral do Direito Civil. O tema da nossa aula hoje, que é a sétima aula já, está relacionado à parte geral do Direito Civil, especialmente Direito das Pessoas. E o primeiro estudo que nós vamos fazer agora com relação às pessoas é o estudo da pessoa natural, ou pessoa biológica, ou pessoa humana. Lembrando que para o Código Civil, a pessoa natural é o ser humano capaz de direitos e deveres, de obrigações, de contrair obrigações. Sempre na esfera do direito civil, claro. Isso está previsto lá no artigo 1º do nosso Código Civil, indicando o ser humano tal como ele é, diferenciando o ser humano da pessoa jurídica, que é uma pessoa de natureza moral, diferente da pessoa natural. É importante falar, pessoal, que o Código Civil não exige viabilidade da vida para a proteção da própria vida. Qualquer ser humano que venha a nascer com vida será considerado uma pessoa, sejam quais forem as suas anomalias, as suas deformidades, isso não impede o seu reconhecimento de direito. A pessoa natural é individualizada sempre através do seu nome, do seu estado e do seu domicílio, que são conteúdos que nós vamos aprofundar um pouquinho mais, nas próximas aulas. Há hoje a possibilidade de substituição do nome, no registro pelo nome social. Isso já acontece há algum tempo, especialmente pelo reconhecimento de transgenia, pelo reconhecimento de situações de mudança de sexo. Então, há sim a possibilidade, através de um reconhecimento de identidade de gênero, na mudança do nome, e permitindo assim, uma individualização da pessoa natural através de um reconhecimento maior da sua dignidade. É possível também mudar de nome em caso de adoção, é possível mudança de nome em caso de multiparentalidade, se a pessoa vem, de um país estrangeiro com um nome muito difícil de pronunciar aqui no Brasil, é o caso, por exemplo, de refugiados afegãos, por exemplo, é possível a tradução desses nomes estrangeiros, é possível modificação de nome por erros de grafia, situações vexatórias. Então, tudo isso faz parte de uma mudança na estrutura da identificação do nome da pessoa natural, considerando o seu aspecto de dignidade. E a pessoa natural, como nós bem compreendemos, ela perde a sua personalidade quando ela morre. Mas personalidade? Como assim? O que seria essa personalidade, que o artigo 2º do nosso Código trata? O nosso Código Civil fala que todo aquele que nasce com vida torna-se uma pessoa. Ou seja, nasceu com vida, adquiriu personalidade. A personalidade é uma qualidade, é um atributo do ser humano. E pode ser definida como uma aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações ou deveres na ordem civil. Então, todos nós que nascemos com vida temos essa capacidade de contrair direitos e obrigações. E isso nós chamamos de personalidade. Mas espera aí, isso não é meio óbvio? Não, porque em outros tempos, homens escravizados, por exemplo, eram considerados coisas, e portanto, mesmo nascendo com vida, eles não tinham personalidade. O direito também reconhece personalidade às pessoas jurídicas. Olha só que interessante, A pessoa jurídica não é uma pessoa biológica, é uma pessoa moral, mas ela também tem personalidade. Por que ela tem personalidade? Porque ela também é capaz para adquirir direitos e obrigações. Tudo bem? Essa personalidade, que todo homem tem, também implica no reconhecimento da sua capacidade para ser titular de direitos. A capacidade, então, de direito ou de exercício do direito é aquela que todas as pessoas têm ao nascer com vida. Por exemplo, receber uma herança, receber uma doação. A pessoa que nasceu com vida pode receber uma herança, pode receber uma doação e assim por diante. Então, ela tem capacidade, de adquirir direitos. E importante, é que o artigo 2º, mesmo não conferindo capacidade de direito, põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Opa, então peraí, o nascituro está numa situação um pouco diferente da pessoa que já nasceu com vida.
a pessoa que já nasceu com vida já tem personalidade, já adquiriu a capacidade civil, né, como pessoa natural, mas no caso do nascituro, nós temos uma situação especial, né? O Código Civil põe a salvo a sua condição de nascer com vida desde a sua concepção. Tá? E nós temos três teorias específicas no universo jurídico, né, que tentam explicar a situação do nascituro. A teoria natalista, a teoria da personalidade condicional e a teoria concepcionista. Né? A teoria natalista entende que o nascituro só teria direitos depois que nasceu com vida, tá? Não tendo direito enquanto, né, na gestação ainda. A teoria da personalidade condicional entende que esse nascituro ele só teria direito se essa gestação pudesse levar a um nascimento com vida. E a concepcionista, independente da condição, né, do feto, ele teria sempre direitos preservados desde a sua concepção. Independente, né, nós temos a aplicação hoje, principalmente da teoria concepcionista, esses aspectos acabam entrando em conflito, principalmente quando nós falamos de aborto de anencéfalos, né, e aí nós temos uma discussão sobre a dignidade do direito da mulher, mas, independente de qualquer discussão que ainda não está totalmente encerrada, nós temos que levar em consideração que o nascituro, sim, tem direitos na ordem civil, e se você amanhã ou depois estiver fazendo um concurso, uma provinha, já estudando um pouco mais, você tem que lembrar que o que prevalece hoje é que o nascituro tem como direitos preservados, né, a sua capacidade de preservação dos seus direitos, da sua vida, desde o momento da sua concepção. Então, mesmo adotando ainda, né, a teoria natalista, né, que fala que nós só temos direito a partir do nascimento com vida, há no Código Civil um sistema de proteção do nascituro, né, com as mesmas condições de capacidade do direito para o nascituro. Tá? O nosso código não exige ainda que o feto seja viável. Por isso que nós criticamos, né, muitas vezes a decisão do Supremo Tribunal Federal permitindo o aborto de anencéfalo. Tá? Por quê? Porque o nosso código não exige em momento nenhum que nós tenhamos, né, quanto nascituros, aptidão para a vida. É necessário que nasça com vida, mesmo que somente por alguns segundos, tá? Inflando os pulmões de ar. Né? Então, o nascituro é uma pessoa condicional, que está sob uma condição suspensiva, digamos assim, né, até que ele nasça com vida, mas ele tem o reconhecimento de direito enquanto não nasceu com vida. A adquisição da personalidade acha-se então sobre a condição suspensiva desse nascimento com vida, com efeitos retroativos. Tá? Por isso, a possibilidade, por exemplo, de reconhecimento da jurisprudência de alimentos gravídicos, por exemplo. Né? Nós temos, inclusive, jurisprudência no sentido de reconhecimento da legitimidade do nascituro para a investigação de paternidade. Tá? Também é possível que o nascituro exerça direitos eventuais como suspensão do curso de um processo de inventário, né, proteção patrimonial desse nascituro. Tá? Então, nós temos um sistema hoje que protege o nascituro e é necessário distinguir nascituro, né, que é a pessoa que já está no útero, do concepturo, ou seja, a pessoa que não foi concebida ainda, tá? Que está, por exemplo, né, em ambientes de gestação, de gestação não, desculpa, né, que está em um ambiente de fertilização in vitro, tá? Que ainda não foi concebida. Tá? Bom, nem todas as pessoas têm, então, né, quando nós falamos de capacidade de direitos, nós temos que entender, né, que nem todas as pessoas têm a capacidade do exercício de fato do direito. Nós conseguimos adquirir o direito, mas e proteger esse nosso direito? Né, e executar esse direito? Tá? O direito brasileiro não admite que nós tenhamos pessoas com incapacidade absoluta de direito. Tá? Ou seja, sempre nós adquirimos direito, podendo exercê-lo de fato ou não. Peraí, não estou entendendo isso. Vamos lá. Então, nós temos uma capacidade de fato, capacidade de exercício do direito, uma capacidade de contrair o direito, que é a capacidade de direito. Tá? Então, nós temos uma capacidade de fato e uma capacidade de adquirir esses direitos. Quem possui capacidade de direito e de fato possui o que nós chamamos de capacidade plena. Tá? São os que são chamados de capazes, tá? Pessoas capazes. Os que não possuem essa capacidade plena, de fato, são chamados de incapazes.
Tá? A incapacidade pode ser, como previsto no nosso Código Civil, considerada como absoluta, que está lá no artigo 3º do nosso Código Civil, e envolve os menores de 16 anos, ou então a relativa, que está lá no nosso artigo 4º do Código Civil, que envolve pessoas de 16 a 18 anos, ébrios e viciados, e aqueles que por causa transitória não podem exprimir a vontade, e os pródigos. Tá? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, importante que se diga isso, né, que está previsto na Lei 13.146, promoveu uma profunda mudança no sistema de incapacidades, inclusive com um sistema chamado tomada de decisão apoiada, onde se elegem duas pessoas para uma assistência para alguns incapazes. Então, nós temos uma mudança grande nesse reconhecimento de incapazes, através de um reconhecimento de capacidade para as pessoas portadoras de deficiência. A incapacidade relativa, permite a prática de alguns atos da vida civil, devidamente assistidos pelos seus representantes, tá? E essa incapacidade cessa com a maioridade aos 18 anos, em geral, para as pessoas. Lembrando que, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa com deficiência é capaz, tá? E ela precisa de uma decisão apoiada para apenas alguns atos da vida civil. Essa incapacidade relativa também pode cessar, além dos 18 anos, tá, pela concessão dos pais, ou na falta, ou de apenas um deles, na falta do outro, mediante um instrumento público, independente de uma homologação judicial, ou por sentença de juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver mais de 16 anos, que é a chamada emancipação. Tá? Então, a emancipação também cessa a incapacidade civil. E ela pode acontecer por essa declaração, simplesmente, do pai, ou pelo casamento, ou pelo exercício de um emprego público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino superior, pela prática de uma atividade econômica em um estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de uma relação de emprego, aí é mais difícil, com menores de 18 anos, desde que, em função deles, o menor de 16 anos completos tenha uma economia própria. Não basta apenas exercer uma atividade civil ou comercial, ele tem que ter uma economia própria. Tá? Com relação às incapacidades absolutas, é importante lembrarmos que a incapacidade absoluta sempre acarreta a proibição do exercício por si, do direito, a pessoa não vai poder exercer por si mesmo, mas através de um representante. O ato só pode ser praticado pelo representante legal do absolutamente incapaz, que vai ser o seu tutor. A não observância desta regrinha provoca nulidade absoluta do ato, nos termos do artigo 166, inciso 1º do Código Civil. As pessoas incapazes absolutamente não podem praticar atos sem a representação, e a pessoa portadora de deficiência não é considerada, mais uma vez, absolutamente incapaz. Essa norma visou incluí-la no meio social, dando a ela dignidade e cidadania. A incapacidade, então, é derivada da impossibilidade absoluta de exprimir vontade. Então, não são todos os deficientes, claro. Aqueles que conseguem exprimir a sua vontade estão protegidos pelo Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência. Aqueles que não têm condições de exprimir a sua vontade serão considerados absolutamente incapazes. E, por fim, essa incapacidade relativa que nós falamos permite que o incapaz pratique os atos da vida civil, mas aí ele precisa ser assistido pelo seu representante legal. Então, incapacidade absoluta, representado. Incapacidade relativa, assistido. Certos atos da vida civil, entretanto, o incapaz relativamente pode praticar sem essa assistência, como, por exemplo, votar, ser testemunha, aceitar mandato, fazer testamento, exercer emprego público, casar, celebrar contrato de trabalho. Isso é permitido a ele. Tudo bem? Com relação a esse conteúdo dessa aula de hoje, nós vamos encerrando por aqui. Tá? Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a esse estudo da pessoa civil, falando um pouquinho sobre as curatelas. Tá? E vamos comentar um pouquinho mais sobre a tomada de decisão apoiada. Um grande abraço, ótimo estudo para todos vocês. Até mais.